Eita, tão bonito, né? Daqui a pouco vai ser o Vinícius indo pro culto infantil. Rapaz, acho que eu vou chorar no dia, hein? Legal. Como eu comecei a abertura, obviamente vocês sabem o que é que significa Páscoa, né? Sexta-feira eu perguntei para algumas pessoas o que significa Sexta-feira Santa. Aí algumas pessoas disseram, olha, isso é um feriado. Não, mas o que é? O que a gente pensa, o que a gente celebra, o que a gente, nesse dia da Sexta-feira Santa? A gente celebra a Semana Santa. Tá, mas o que é a Semana Santa? Eu não sei bem, eu sei que tem a ver com a Sexta-feira da Paixão. E aí a gente não, né? E o pessoal não conseguiu desenrolar, e aí até que uma pessoa disse lá, é sobre Jesus, né? É sobre Jesus. E hoje a gente, obviamente, como toda pregação, a gente vai falar sobre Jesus. Mas a gente vai relembrar um pouquinho do significado dessa verdadeira Páscoa. Eu vejo que conforme a gente vai ficando cristãos mais velhos, a gente começa a se acomodar na nossa vida de fé e a gente começa a relaxar um pouquinho na nossa vida de fé. E a gente, aquele esforço que a gente tinha para lutar contra o nosso pecado no início da caminhada de fé, a gente já não tem mais, né? Vocês querem ventilador? Pode levar lá. Aquela garra que a gente tinha de orar, de ler a Bíblia, a gente começa a dar aquela relaxada, né? E aí a gente começa a esfriar na fé, a gente começa a perceber, a gente começa a não perceber os nossos pecados, a gente começa a virar fariseu, a gente começa a dizer, não, mas na verdade quem está errado é os outros, né? Eu mesmo não estou errado, eu mesmo não sei onde está o meu erro, não consigo encontrar, né? E é aquilo que a gente pregou já nas últimas semanas todas. E a gente acaba se iludindo, se enganando, e aí a gente começa a esquecer de quem nós éramos. Semana passada, o irmão Duta pregou sobre a Páscoa no Antigo Testamento, sobre a primeira Páscoa. E ele falou que a primeira Páscoa justamente acontece nessa última praga do Egito, contra o pessoal do Egito. E no final, eles têm que imolar um cordeiro, né? Cortar o pescoço do cordeiro, pegar o sangue, passar nos umbrais da porta, porque se o anjo da morte passasse, ele olhar para o sangue e dizer, não, aqui tem, né, o povo hebreu que acredita no Senhor, e o anjo da morte ia passar. Não ia acontecer nada naquela casa. Mas me faz pensar também uma coisa, porque é que todas as pragas são dirigidas ao povo egípcio, né? Todas as pragas são dirigidas ao povo egípcio. O Dudu pregou, né, sobre os deuses do Egito, né? E é interessante que a 10ª praga afeta os israelenses também, o povo de Israel, o povo hebreu, o povo de Deus. Essa praga, quem tinha que se prevenir dela era o povo de Deus. O povo de Deus é que tinha que imolar o cordeiro e passar no umbral da porta, porque senão eles também seriam infligidos sobre a 10ª praga. Quer dizer, se um egípcio quisesse, ele também, se ele se convertesse e entendesse que o Deus de Israel é o Deus vivo, ele poderia passar o sangue do cordeiro no umbral da porta e se proteger. E servir ao Senhor. Mas Deus permitiu que isso acontecesse como um sinal que agora aquela salvação, aquela redenção não se limita a esse sangue, o sacrifício do cordeiro, não se limitaria só ao povo hebreu, mas se limitaria a todo mundo, né? Todo mundo ia passar pela morte, a não ser que tivesse o sangue do cordeiro na porta. A nossa vida também é assim hoje. Se a gente não tiver o sangue do cordeiro, lavado pelo sangue do cordeiro, e é isso que nós vamos falar hoje nessa pregação, a morte vai bater na nossa porta.
a morte eterna vai nos afligir. Mas aquele que tiver o sangue do Cordeiro na sua vida, os seus pecados perdoados, esse não vai ver a segunda morte. Esse vai ver a glória eterna, vai ter um encontro com Deus maravilhoso, e Deus vai fazer uma baita refeição para te receber e para me receber na eternidade. Glória a Deus, né? Essa aliança que Deus faz é uma aliança perpétua. Deus falou, vocês vão ter que fazer isso para sempre. É uma aliança perpétua. Vocês vão ter que, toda Páscoa, vocês vão ter que matar um cordeiro, né? Vocês vão ter que fazer os pães sem fermentos e vocês vão ter que comer das ervas amargas, né? A gente vai comer do cordeiro para lembrar que Deus é a salvação. A gente vai ter que comer do pão sem fermento para lembrar que foi às pressas, e também do sofrimento do Egito e das ervas amargas, né, da aflição e das tristezas do Egito, do tempo do amargor, da escravidão. E Deus falou que isso ia ser um pacto... Peraí. E Deus falou que isso... Eita. Preciso de alguém para bater nas costas. Não, brincadeira. E Deus falou que isso iria ser um pacto perpétuo, um pacto que duraria para todo sempre. E em Jesus esse pacto é atualizado, esse pacto ele é modernizado, né, em Jesus Cristo. Jesus, ele se dá como esse cordeiro que se sacrifica para que a gente não tenha que mais fazer nenhum tipo de sacrifício para que o pecado daquela pessoa fosse para aquele animal. Jesus se entrega para lembrar que em Jesus Cristo todos os nossos pecados estão nele. E é interessante que Jesus, ele mesmo diz que ele é o pão, né? Ele é o pão que desceu do céu. E a gente já vai ler um pouquinho sobre isso. E justamente Jesus, um dia, ele fala sobre o fermento. Você sabe qual é a diferença, né, do pão? O asmo é que o asmo é aquele só trigo, sal e água, né? Você põe no forno, do jeito que você botou no forno, você faz uma rodelinha, você tira, vai estar do mesmo jeito. O pão com fermento, o que você faz? Você põe um pouquinho de fermento, a massa dá aquela crescidona, né? Fica aquele pão fofo, né? Que a gente compra na padaria, né? E Jesus justamente estava falando sobre o fermento dos fariseus. A gente não vai ler todo o texto, mas eu queria só lembrar uma coisa. Por que Jesus fala do fermento dos fariseus? Porque o fermento ele transforma toda a massa, ele muda a massa. E aí Jesus estava caminhando com os seus discípulos e eles estavam indo para um determinado lugar, e aí daqui a pouco um bochicho lá atrás. Eita, esquecemos o pão, ó. O que nós vamos fazer? Ó, esquecemos o pão. Eles já tinham visto a multiplicação dos pães e dos peixes, tá? E eles chegam na metade do caminho, e aí eles pensam, rapaz, não tem o que jantar hoje não, esqueci os pães, né? E aí o pessoal começa aquele bochicho, Jesus escuta aquele bochicho, e Jesus falou, rapaz, tome cuidado com o fermento dos fariseus. Mas por que o fermento dos fariseus tinha a ver com o pão daquela noite? E Jesus dá uma lambada nos discípulos. Ele falou, vocês não viram multiplicando os pães? Vocês não viram multiplicando os peixes? O que vocês estão preocupados com o pão e com o que vocês vão comer? Vocês não viram o que eu fiz? Jesus estava criticando o fermento dos fariseus, que era o comportamento deles. Porque os fariseus, eles tinham um comportamento correto, um comportamento justo, adequado, só que eles não tinham a fé. Eles não acreditavam que Deus pudesse fazer algo extraordinário de novo. Eles não acreditavam que Deus pudesse mudar, fazer um milagre de novo. Se a gente olhar
Deus falou para o pessoal fazer os pães sem fermento lá no Antigo Testamento. Por quê? Porque eles eram para lembrar do tempo que eles saíram do Egito, né, que eles não tinham nada para comer e agora Deus está dando para eles, né, a libertação e tudo mais. Os discípulos, e depois que eles saem do Egito, qual é a primeira coisa que o pessoal faz? O Moisés vai para um monte, né? O pessoal começa a adorar outros deuses, o Moisés já fica brabo pra caramba, quebra as tábuas da lei. Por quê? O pessoal começa a reclamar, dizendo, a cebola do Egito era tão bom. Deus nos mandou para esse deserto para a gente morrer. O pessoal esqueceu que Deus mandou as pragas contra os egípcios. Deus transformou dia em noite. Deus fez aquele monte de milagre e eles simplesmente esqueceram depois que atravessaram o rio. Caminharam, atravessaram o rio e esqueceram. Justamente o que Jesus está dizendo aqui, cuidado com o fermento dos fariseus, vocês esqueceram do que eu sou, do que eu posso fazer? Eu acabei de multiplicar o pão. Eu acabei de multiplicar lá atrás e agora vocês estão se questionando o que é que eu posso fazer? Gente, a Páscoa é sobre o poder do Senhor. É o poder de transformação, de mudança de vida. Às vezes a gente fica, não, mas Deus não faz mais o que fazia no passado. Na época de Jesus, Ele operava milagres, Ele mudava vidas, né? Ele operava de maneira extraordinária. E agora Deus não faz mais isso. Não se contamine com o fermento dos fariseus. É para a gente lembrar do milagre que Deus fez na nossa vida. Lembre de quem você era no Egito. Lembra do Egito da tua vida. Lembra de quem é que deu, dos primeiros milagres que Deus fez na tua vida. Às vezes a gente esquece. Eu estava falando ontem de noite com uma senhora que ela foi curada de depressão. Ela tinha uma vida cheia de confusão e infelicidades. E Deus mudou um monte a vida dela. Ela viveu milagre em cima de milagre, em cima de milagre. E aí ontem de noite ela está dizendo, agora eu não sei o que eu faço da minha vida, porque o meu marido está com depressão e não sei o quê. Irmã, não se esqueça. Não se esqueça do que Deus fez no passado na sua vida. Não se esqueça do que Deus operou na sua vida e do que Ele é capaz de fazer lá na frente. Se Deus mudou a tua história, meu irmão, se Deus mudou a tua história, minha irmã, Deus pode mudar muito mais ainda. A Páscoa é sobre mudança, é sobre passagem. A Páscoa tem a ver sobre o poder de Deus de transformar o Egito em Canaã. De transportar as pessoas de uma miséria de vida para um momento maravilhoso com o Senhor. É isso que é a Páscoa, é Deus transformando a nossa vida, é Deus se entregando na cruz para te dar salvação, para te dar transformação de vida. Os discípulos tinham se esquecido de algo muito precioso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. João 6:35. João, capítulo 6, versículo 35. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. O que Jesus está querendo dizer é aquele que experimentar da Páscoa, aquele que experimentar de mim. É isso que Jesus está falando, aquele que experimentar de mim não vai viver. Não estou dizendo que você não vai viver momentos difíceis na tua vida. Não, porque talvez Deus vai te ensinar muita coisa. Talvez Deus vai te passar, você vai passar talvez por desertos, assim como o povo de Deus fez. Mas o povo de Deus justamente ganhou o pão para lembrar que eles não são mais escravos. Agora aquele que está em Cristo é nova criatura, já não é mais escravo, mas não do Egito agora, dos seus pecados, dos seus próprios desejos.
aquele que recebe a Páscoa, aquele que vive a Páscoa, ele ganha uma nova vida, uma libertação. Para de viver para si mesmo e começa a viver agora para Jesus. Aquele que experimenta do pão, vive agora para a eternidade. Aquele que experimenta do pão não passa mais fome, porque agora os seus anseios dessa vida não são mais para essa vida, são para a eternidade, são para o Senhor, são a saciedade da vida está em Deus. Agora aquele que está em Jesus vai saciar a sua vida para sempre. Temos sim que lembrar de quem nós éramos antes de experimentar o pão da vida. Nós temos que lembrar quem nós éramos antes de experimentar o pão da vida. Sabe por quê? Senão a gente esquece do milagre que Deus fez na nossa vida. Do milagre do perdão. Você lembra como era? Sem Jesus? Você lembra? Vida esculhambada, vida cheia de confusão, o peso do pecado, carregando aquela angústia, aquela aflição, sem rumo, sem certeza de salvação, preocupado se ia morrer, preocupado com a vida, ansioso por tudo. Lembra quem você era antes de ter experimentado o pão da vida. Segunda coisa que tem a ver com a Páscoa, que não tem a ver com chocolate, tem a ver com mudança de vida. A Páscoa, ela é, assim como o Natal, ela foi roubada dos cristãos. Hoje, Páscoa, tu vai em qualquer lugar, todo lugar é Páscoa. Mas a Páscoa é o quê? Ovo de chocolate, né? Hoje em dia nem dá para mais comprar ovo de chocolate, né? Tá mais caro do que, sei lá, 50 e poucos reais um ovo de chocolate, né? A gente gasta tudo em barrinha daquela do Negbauer lá, que é bem baratinha, né? Ou aquela que tem gosto de sebo, assim, que é barata, né? Esse é a Páscoa. A gente come chocolate assim. E não estou te julgando, dizendo, eu comi ovo de chocolate, sou pecador. Não, você pode comer quanto chocolate você quiser, vai dar dor de barriga em você, né? E glória a Deus se você tem dinheiro para comprar bastante chocolate. Eu queria ter muito dinheiro para comprar muito chocolate. Mas, né, nem dá, porque senão depois não consigo carregar o Vinícius, né? Aí não dá certo e aí fica meio fraco. Mas a Páscoa não é a respeito daquilo que o mundo diz que é. Isso foi roubado da igreja. A Páscoa tem a ver com quebrantamento, tem a ver com arrependimento, tem a ver com olhar para a cruz, tem a ver com olhar para a Bíblia e se identificar e olhar e puxar isso para a nossa vida e dizer, eu quero viver desse jeito. Eu quero me arrepender porque eu olho para a cruz e eu me constranjo, porque eu vivo uma vida que eu sei que eu estou desonrando a cruz, eu estou difamando a cruz de Cristo, porque eu vivo um estilo de vida que não glorifica ao Pai, e eu abuso da graça do Senhor, quando eu pratico o mal, que eu sei que eu estou praticando, eu abuso da graça do Senhor. E eu queria contar uma história de um rei, do rei Josias. E a gente já vai abrir o texto bíblico lá. Não, já abre aí, já. 2 Reis 23, 22. Segunda Reis 23, versículo 22. Reis é depois de Juízes, depois de Samuel. Aí você vai achar Reis, antes de Crônicas. Reis 23. E nós vamos ler agora um texto que fala sobre essa Páscoa que eles tiveram. E eu já vou contar rapidinho o porquê que essa daqui foi uma grande Páscoa. 2 Reis 23, 22. Nem nos dias dos juízes que libertaram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá, foi celebrada uma Páscoa como esta.
Lembra que essa daqui é a Páscoa do Antigo Testamento. Cordeiro, pão asmo e ervas amargas. Lembra que essa é a Páscoa que ele está falando aqui. Só que, antes disso tudo aqui, o rei Josias, ele se tornou rei aos 8 anos de idade. Ele era uma criança, o seu pai não foi um bom rei. Até então não tinha tido bons reis, né? Tinha variado muitos os reis. E sobre Israel tinha muitos templos pagãos, postes de ídolos e tudo mais. Era uma confusão, todo mundo adorava o Deus que queria, e Josias nem sabia do Deus de Israel. Aí ele ficou assim, curioso, porque ele ouviu falar de um templo do Deus de Israel, e ele falou, vai lá nesse templo lá, pediu pro capataz dele ir lá, e ele foi lá, pegou, e lá ele encontrou as leis de Moisés. E eles leram em voz alta as leis de Moisés, e diz que na hora o Josias, já com 30 e poucos anos agora, ele rasga suas vestes e ele diz, rapaz, a gente não tem nada a ver com isso daí. O nosso país está totalmente ao avesso do que Deus sonhou para essa nação. A gente tem postes e ídolos, a gente adora deuses falsos nessa terra. E sabe o que Josias fez? Mandou quebrar tudo. Foi lá, mandou destruir os templos, mandou destruir os postes, mandou destruir um monte de coisa lá que era dos deuses pagãos. E ele falou, agora nós vamos adorar o Deus de Israel. Ele proclamou jejum, todo mundo orou. E aí eles fizeram a Páscoa. E aí eles falaram, nunca antes foi feita uma Páscoa como aquela. E eu queria só ressaltar uma coisa, irmãos. Essa Páscoa tinha a ver com negação. Tinha a ver com aniquilar e tirar tudo aquilo que Deus odiava. Eles olharam para a Bíblia e falaram, nossa vida não combina com isso aqui. O nosso país não combina com isso aqui. Com as leis do Senhor. Nós vamos mudar tudo. E eles falaram, e essa foi a melhor Páscoa de todos os tempos. Irmãos, eu queria te convidar a gente se arrepender nessa Páscoa. Tem coisas que a gente sabe que não combinam com a Bíblia, não combinam com a Páscoa de Jesus, não combinam com a cruz de Cristo. E a gente precisava deixar para trás. Às vezes a gente não experimenta uma verdadeira Páscoa, um livramento de Deus, esse tirar o peso do pecado, porque a gente deixa lá os ídolos, a gente deixa lá os pecados, a gente deixa lá na nossa vida aquelas coisas que a gente sabe que está errado, mas a gente não se livra. O rei Josias teve um pulso firme. Ele decidiu que ele ia tirar isso tudo da vida dele. E essa foi a melhor Páscoa até aquele momento. Irmãos, Páscoa tem a ver com arrependimento. E Páscoa também tem a ver, e essa é a terceira e última parte, tem a ver com amor. Páscoa tem a ver com o poder de Deus. Tem a ver com Deus demonstrando que Ele nos tira de uma vida de pecado. Tem a ver com nos tirar da vida do Egito. Tem a ver com nos tirar do nosso mundinho de pecado. Páscoa tem a ver com mudança de vida, arrependimento. E Páscoa tem a ver com amor. E eu queria encerrar isso com um texto bíblico, o qual você sabe de cor. Com certeza você sabe. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus tanto te amou, que Ele mandou Jesus Cristo para morrer, para ser o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Até então se precisava matar animais, para que aquele animal, o sacerdote fazia uma oração e era transferido a culpa, o pecado daquela pessoa, daquela família para aquele animal, e aquele animal pagava com a vida, para que fosse perdoado os pecados daquela família e daquela pessoa. E Jesus falou, chega disso daí, eu vou me entregar como o Cordeiro de Deus, eu vou me entregar como aquele que todos nós do passado e também daqueles que ainda vão nascer, estão toda a culpa, todo o pecado está sobre aquela cruz de Jesus Cristo. Irmãos, e essa é uma imagem
que a gente não pode tirar da nossa mente, que o nosso pecado está sobre Jesus, que Ele foi a expiação, a raiva, a ira, o castigo de Deus caiu não sobre agora sobre a sua vida, sobre a vida de Jesus. A ira de Deus vai cair sobre a nossa vida somente se a gente não aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Somente lá, somente se a gente viver uma vida distante de Jesus. Agora, para aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Deus vai dizer, não, esse tem o sangue do Cordeiro no coração dele. Não é mais no umbral da porta, agora é no seu coração, é na sua vida, é na sua alma. Aquele que tiver o sangue do Cordeiro marcado no seu coração, esse, o anjo da morte vai passar longe. Esse não vai experimentar a segunda morte. Talvez a gente vai experimentar sim a morte física, a morte terrena, mas a gente não vai experimentar a morte eterna. A gente vai fechar os nossos olhos aqui e vai acordar na eternidade e vai ser recebido pelo nosso Pai. Jesus, Ele foi a substituição para mim e para a tua vida. Foi sobre Ele que caiu o nosso pecado. E eu queria agora passar um vídeo para vocês.